Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Páginas, o seu espaço para mergulhar nas histórias, personagens e emoções da literatura. Hoje vamos conversar sobre um livro brasileiro marcante, delicado e cheio de reflexões, O Fazedor de Velhos, de Rodrigo Lacerda. O Fazedor de Velhos foi publicado em 2008 e rapidamente conquistou leitores jovens e adultos. À primeira vista, ele pode parecer apenas uma história sobre adolescentes passando por algumas crises típicas da juventude, mas na verdade é muito mais do que isso. O livro nos apresenta Pedro, um garoto inteligente, sensível e cheio de dúvidas, que está naquele momento turbulento da vida em que a gente tenta entender quem é e para onde vai. Ele vive o desafio de crescer, lidar com as expectativas dos pais, o primeiro amor, as pressões da escola e principalmente a difícil tarefa de encontrar um propósito. O que torna o Fazedor de Velhos tão especial é a maneira como Rodrigo Lacerda escreve. A narrativa é leve, mais profunda, simples e cheia de camadas. Ele não fala com o leitor de cima para baixo, mas como um adulto que quer ensinar lições. Pelo contrário, o autor cria um diálogo verdadeiro com quem lê. Pedro pensa, sente, questiona, como qualquer jovem. E é impossível não se identificar em algum momento do livro. O livro fala sobre transformação, e o próprio título já é uma metáfora disso. O Fazedor de Velhos é alguém que ensina a amadurecer e mostra o valor do tempo, da experiência e da mudança. Mas o bonito é que esse processo de amadurecimento não acontece de uma vez só. A gente faz ele aos poucos, com as pessoas que cruzam o nosso caminho, as leituras, as perdas e os reencontros. Outro ponto fascinante é a presença da leitura dentro da literatura. Pedro descobre livros, autores e ideias que ajudam a entender melhor como ele vai mudar. O romance mostra como a literatura pode ser uma ponte entre gerações e como nos livros transformam como a gente não percebe. A relação entre Pedro e um dos seus professores é algo central na história. Esse professor se torna uma espécie de mentor, alguém que o faz refletir sobre a vida, a arte e o tempo. Mas o interessante é que esse aprendizado não é unilateral. Enquanto Pedro cresce, o professor também aprende com ele. E essa troca é o coração do livro. Além do conteúdo emocional, O Fazedor de Velhos também é uma aula de estilo. Rodrigo Lacerda domina a linguagem, mistura humor e poesia, cotidiano e filosofia, com naturalidade. Essas descrições são precisas e os diálogos são vivos. E o ritmo da narrativa acompanha o amadurecimento do personagem. Começa mais ingênuo e vai ganhando profundidade junto com o leitor, e que cresce junto com o Pedro. Bom, esse é um daqueles livros que a gente termina diferente de como começou. Não porque dá respostas prontas, mas porque faz a gente se perguntar: o que é afinal amadurecer? Em que momento deixamos de ser jovens e nos tornamos adultos? E talvez, será que algum dia deixaremos de aprender com o tempo? Bom, sem revelar o final, posso dizer que O Fazedor de Velhos é um convite à reflexão sobre o tempo, a amizade, o amor e o poder das histórias. É um livro para quem começa a vida adulta, mas também para quem já viveu bastante e quer lembrar o caminho até onde está. Mas, mais do que um romance de formação, ele é um espelho. Um espelho que mostra quem fomos, quem somos e quem ainda podemos ser. Bom, e aí, você ficou com vontade de ler? Se você gosta de histórias que falam sobre crescer, sonhar e se reinventar, O Fazedor de Velhos é uma leitura imperdível. E o melhor, é um livro curto, envolvente e cheio de passagens que merecem ser lidas com calma. Bom, galera, esse foi o episódio de Entre Páginas. Se você gostou, compartilhe com quem ama literatura e continue acompanhando a gente. Até as próximas leituras. E lembre-se, às vezes, crescer é o maior ato de coragem que existe. Esse eu acho que